Amém. Marcos 11:12 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Mantenha a escritura aberta. Nós queremos, com a graça de Deus, estar examinando esse texto que vai até lá o verso 26. Tentarmos, se nós não entendermos a escritura, nada mais adianta. Nosso caminho é aqui, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus, não é o que nós pensamos, é a palavra de Deus, amém, meu irmão? Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, não são os meus projetos, é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é a palavra de Deus. Muitas pessoas não conseguiram adentrar ao reino de Deus pela porta que se chama Evangelho de Jesus Cristo, e se não entraram por essa porta, não entrarão por nenhuma outra, não existe outra porta. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, e Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é a encarnação da palavra. A Bíblia diz que Ele é o verbo divino, então Ele é o Evangelho, a representação do Evangelho. Quem não entra pelo Evangelho não tem outra porta para entrar. Muitas pessoas não conseguiram entrar, por quê? Porque a mensagem do Evangelho que elas ouviram foi impactante demais, foi agressiva demais para o entendimento delas. E ao invés de orarem, disseram: não é assim, eu não penso assim. Irmão, quem foi que disse que Deus tem que agir de acordo com o que eu penso? Quem foi que disse isso? Ele é meu escravo para agir de acordo com o que eu penso? Ele age do jeito que ele quiser, e eu que dê meu jeito de entender. Amém? Eu que tenho que dar meu jeito de entender, tenho que ir lá orar. Senhor, é tu que está operando? Sou eu. Então acabou a história. Senhor, tu está operando? Não estou. Opa, então vou tomar outro rumo. Amém? Mas muitos são os pensamentos dos homens, mas a palavra certa vem do Senhor, vem dos lábios do Senhor. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Então, eu não estou nesse mundo para ser guiado pelos meus passos, ou pela minha grande sabedoria e inteligência. Não, porque lâmpada para os meus pés e luz do meu caminho é a palavra de Deus. Não são as minhas concepções. Então, aqui no texto nós vemos que no dia seguinte, que dia seguinte é esse? Ele é depois daquele dia que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Aí, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, porque está num corpo carnal, como todos nós, teve fome. Vendo de longe uma figueira, que simboliza quem? A nação de Israel, com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. A pergunta é simples. Jesus, criado no cenário de Israel, uma nação que tinha muitas figueiras, Jesus sabia quando era e quando não era tempo de figo? Sabia. Então ele sabia que naquela figueira ele não ia achar figo. É lógico, se você sabe que uma árvore dá o seu fruto em determinada estação, como é que você vai numa outra estação diferente procurar fruto naquela árvore? Jesus sabia. E aqui o evangelista também diz, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Todo mundo sabia, e Jesus também. Então Jesus lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Ou seja, outras versões vão dizer que Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti. Dá no mesmo. Não nascer fruto e ninguém nunca mais comer fruto, dá no mesmo. Então, sabemos que essa figueira representa a nação de Israel, em que Jesus está ali amaldiçoando e dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. E lá no verso 19 e 20, passando eles
pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, não duvidar no seu coração, mas crê que assim se fará, o que disser assim será. Então o que acontece? Jesus amaldiçoou uma figueira, deixando o simbolismo que nós conhecemos com a nação de Israel, mas ele diz: nunca mais nasça fruto, e a figueira amaldiçoou desde as raízes. Sabe o que significa as raízes aí? Nós já falamos que a árvore, ela representa um ministério, amém? Lembra da visão de Nabucodonosor, a grande árvore em que as aves se aninhavam? A árvore significa ministério. O homem é comparado na simbologia com uma árvore. Quando o homem não tem Deus, a simbologia da árvore perante ele, quando Deus dá visão aos profetas, a árvore é seca. Mas quando o homem tem Deus, ele tem uma visão de uma árvore viçosa. Quando tem profundidade na palavra de Deus, as raízes são profundas. E por aí vai toda essa simbologia. Então aqui a árvore secou, a figueira secou desde as raízes. Significa que o ministério da nação de Israel estaria cortado. Ou seja, Deus não contaria mais com eles a partir daquele momento. E com o judaísmo, com as leis, enfim, todo o conceito doutrinário que eles tinham, que era a maior glória, Deus também estava cortando aquilo, eliminando aquilo, acabando com o tempo da lei, instituindo o tempo da graça. Então secou até as raízes, acabou, não sobrou mais nada da nação de Israel. O judaísmo deixou de ser o instrumento de Deus há 2000 anos atrás, e nunca mais será pregado o judaísmo sobre a face da terra. Entende isso? Por isso que secou-se desde as raízes, desde a sua essência, desde aquilo que dá vida à própria árvore. Era o ministério da nação de Israel. Mas, nesse meio tempo, acontece uma situação. Você vê que aqui diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara. Nós vemos um tempo aí, desde o dia seguinte, no verso 12 até esse verso 20, tem um intervalo, que Jesus foi passear em outro canto. Onde que ele foi? Foi no templo. E diz lá no verso 15: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Quer dizer, Jesus falou assim: peraí, eu tenho uma obra, eu tenho uma missão. Antes de nós seguirmos o nosso caminho, eu tenho que dar uma passadinha no templo. Jesus vai orar? Vocês vão ver o que eu vou fazer se eu vou orar. Eu vou limpar aquilo lá. Amém, irmãos? Eu vou purificar aquilo lá. Eu vou mostrar a eles o que é a autoridade. Eles vão desejar me engolir, não vão poder fazer nada. Amém? Você sabe que já desejaram te engolir, né? Mas nem falar eles não conseguiram, não é verdade? Quando você está, meu irmão, investido de uma missão, de uma autoridade, o diabo só pode fazer uma coisa: ranger os dentes, mais nada. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. Enquanto você não diz assim, né, que nem Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Enquanto o Espírito Santo não faz isso sair do teu espírito, podem se levantar contra ti, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Cabeça na bandeja é glorioso, mas só na hora certa. Só acontece na hora certa. Ser crucificado de cabeça para baixo é maravilhoso, mas só na hora certa. Amém? Só na hora certa. Então, aqui Jesus foi dar uma passadinha lá no templo, foi lá e expulsou os que ali vendiam e compravam, derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Outras versões vai dizer assim: ele não permitia que ninguém carregasse um vaso pelo templo.
Ou seja, eles viram a cena. Para ele dizer isso, alguém tentou carregar um vaso de um lado para o outro. Larga isso aí. Deixa isso aí. Lá, a pessoa sentiu a autoridade de Jesus no mundo espiritual, largou na hora. Não vai levar nada aqui, eu estou aqui. Jesus fez plantão no templo. Ninguém expulsou ele de lá. Ninguém arrancou Jesus de lá. Ninguém vendeu mais um pombinho, nem contou mais uma moeda, porque Jesus disse: eu estou aqui, larga o vaso aí. Aleluia, aleluia, Deus. Ninguém mexe em nada. Aleluia. Eu vim purificar o templo. Pode largar. E Jesus ficou lá. Rodou de um lado para o outro. Ninguém ousou mais pegar um cabrito que estava solto. Ninguém ousou vender uma pomba. Ninguém ousou contar dinheiro. Ninguém carregou mais vaso. Ficou todo mundo quieto, acuado, encostado nas pilastras. E lá está Jesus passeando. Jesus vai de um lado, vai para o outro. E até os discípulos estão aterrorizados. Eu digo mais para você, sabe quem estava lá no templo? Tinha soldados romanos lá. Tinha sumo sacerdote. Tinha as autoridades do povo. E a Escritura vai apenas dizer que desejavam matá-lo. Mas por que não matou? Meu irmão, quando Deus te envia como ovelha para o matadouro, é ovelha para o matadouro. Mas quando Ele te envia para desfazer as obras do diabo, é para desfazer as obras do diabo. Imagina, né? Jesus diz: vou no templo. Poxa, Senhor, tu vai no templo? Vai bater um papo com Anás e Caifás? Vai conhecer a liderança do povo? Não, meu assunto lá é completamente diferente. Eu não quero nem olhar para a cara deles. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não quero conhecer eles. Não quero ter o desprazer de conhecer eles. A mim não me interessa quem são eles. Está entendendo, irmão? Não interessa para você quem é quem por aí. Interessa de você cumprir a sua missão. Senhor, tu vai lá para conhecer os guardiões do templo. Que conhecer guardião do templo? Eu vou lá para eles me conhecerem e na hora certa eu glorificar o meu Pai lá no Monte Calvário. Para isso que eu vou lá. E lá vai. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia. Quer dizer, os ensinava e dizia, né? Ensinava. Jesus estava gritando, transtornado no templo. Não estava ensinando como numa escola. Ele chega, pega a mesa, joga tudo para o alto. Solta as pombas. Pega dinheiro, mete o pé, pegou um chicote. Outras versões vão dizer, saiu tacando chicote sozinho. Empurrou tudo para... Jesus está transtornado. Jesus está ali num estágio assim que os discípulos deviam olhar para ele e dizer assim: caramba, vão matar ele agora. É agora que acabam com ele. Tem umas versões bíblicas de uns filmes, umas versões de filmes, que quando mostra essa cena de Jesus no templo, já mostra até os apóstolos dizendo assim: e é agora? Cadê as espadas? Temos que proteger o mestre. Mas não precisou. Jesus não precisa de ninguém para protegê-lo. Nós é que precisamos ser protegidos por ele. Nós precisamos ser protegidos por ele. E ele protege bem. As minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Mas ele não precisa de que nós o defendamos. Ele é vivo, ele se defende por si só. E ele se defende colocando a espada dele na tua boca, irmão. É assim que ele se defende. E lá está. Ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será casa de oração para todas as nações. Jesus está gritando no meio do templo. Todo mundo, cada um para um lado, e Jesus: não está escrito, a minha casa é casa de oração. É agora, cadê o homem? Carrega o vaso agora que eu quero ver. Cadê os soldados? Cadê os soldados? Meu irmão, a unção que está sobre a tua vida é tremenda. Jesus Cristo falou assim:
como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Por enquanto ele está nos mandando só para a porta dos templos. Mas se um dia ele nos mandar entrar, a gente entra. E como entra? E como entra? Pode ter segurança, armado, forte, bonito, robusto. E como entra? Como entra? Por enquanto ele mandou para a porta. Por enquanto ele mandou para a porta, é na porta. Mas se ele mandar entrar, a gente vai entrar. Eles podem esperar. Eu não sei a que nível Deus vai mover com a gente. Até agora na porta. Na porta é na porta. E aqui diz: vós, porém, né? Minha casa será casa de oração. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores, né? Covil de ladrões, diz outras expressões. Salteador, ladrão, aqueles que roubam, furtam, que fazem mal aos outros. Imagina Jesus pregando essa frase, né? Em que velocidade, em que ritmo, que expressão Jesus está. Quer dizer, só porque ele entrou na cidade e resolveu dar uma passadinha no templo para ver como as coisas estavam acontecendo. E aí vai dizendo: os principais sacerdotes, os escribas, ouvindo estas coisas, procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Irmãos, você ainda não descobriu uma coisa. Quando a palavra está na sua boca, como a Escritura diz, a palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Quando você tem a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, as pessoas te temem. Elas não te temem porque tem medo de você ir, lá vem o homem de Deus, e lá vem. Não é isso. É porque quando você abre a boca, você denuncia eles. Quando você abre a boca, você acaba com a mentira deles. A verdade sempre foi e sempre será mais forte que a mentira. Não tem mentira que se sustenha diante da revelação da verdade. A palavra de Deus, ela é poderosíssima para destruir os sofismas, e diz Paulo lá em Coríntios, ela é poderosa para desfazer os conselhos e os pensamentos que levam as pessoas cativas, para revertê-las das trevas para a luz e botar os seus pensamentos em obediência a Cristo. Paulo diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Esse é o chamado de Deus nas nossas vidas. Somos o povo mais poderoso da terra e somos tão poderosos que não precisamos de armas confeccionadas pelos homens. A nossa arma vem do céu, daquele que é todo poderoso, que criou os céus e a terra. E os principais sacerdotes, os escribas, ouvindo estas coisas, procuravam matá-lo, porque tinham medo dele. Está escrito aqui, pois temiam a ele. Temiam a ele por quê? Porque ele era forte? Não. Temiam a ele porque qual o motivo de estarem temendo a ele aqui? Porque o que ele falava denunciava a eles. Você vê que problema Jesus poderia causar para o rei Herodes? Nenhum. No entanto, a Escritura diz que Herodes queria matar Jesus, queria persegui-lo e matá-lo. Por quê? Porque ouvia o que Jesus falava no meio da cidade. Irmão, o que você fala é muito poderoso. Quando você abre a boca, acabou o espiritismo. Quando você abre a boca, acabou o catolicismo. Quando você abre a boca, acabou os universalistas com os seus objetos ungidos, enganando o povo nas correntes e nas campanhas. Eles temem você, eles querem ver a tua morte. Entende? E aqui está: temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Que doutrina tem na sua vida? Não é a de Cristo? Então a multidão vai se maravilhar contigo também. Os líderes vão querer o quê? Os líderes querem a sua morte. Se você um dia passar num poste e ver pregado a minha fotografia escrito "procura-se recompensa",
Não se iluda não fique, não esquenta não. Isso é o que está no coração de muitos líderes por aí. Quando eles acessam a internet, quando os membros das igrejas chegam lá, pastor, olha o CD que eu recebi na rua, que eles põem aquilo para ouvir e a espada do Espírito começa a atravessar a alma deles. Eles só desejam a minha e a tua morte. Toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Interessante que Jesus sai da cidade nessa tarde e ele vai voltar para o mesmo lugar de onde ele tinha vindo. Se você seguir no verso 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe respondeu: tendes fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim. Crede que recebestes, será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Tem aí uma série de situações. Você deve ter percebido na versão revista e atualizada, alguns colchetes, algumas coisas, mas o texto em si está aí. E Jesus vai e enfatiza sobre a figueira se secar, ele se enfatiza a fé e a oração. Primeiro ele deu uma demonstração da vida que ele tinha. Por que a figueira secou? Porque ele tinha fé e oração. Ele tinha a direção de Deus. Quem tem fé e oração, se tem fé é porque tem conhecimento da Escritura, porque se não tem conhecimento da Escritura, não tem fé. Então Jesus tinha fé, oração, conhecimento da Escritura, ele tinha a direção. Ele tendo a direção, ele foi lá no templo, fez o que tinha que fazer e seguiu o caminho dele. Ninguém tocou em Jesus. Irmão, para você dizer combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, você tem que andar nas mesmas pegadas de Jesus. É conhecimento bíblico, é oração e fé, é fazer aquilo que Deus te manda fazer, te manda realizar. Não esquece aqui que alguns temiam Jesus, mas a multidão se maravilhava. De quê? Da sua doutrina. Eu já disse que você tem essa doutrina, amém? Você tem a doutrina de Cristo, porque ele disse: se alguém crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Esses rios de águas vivas é a sua própria palavra, que transforma vidas por onde passa. E esta palavra tem que fluir seriamente na sua vida. Agora, Jesus foi ao templo para fazer amigos? Não. Muitas pessoas até hoje tentam buscar interpretações diferentes para esse texto, porque tem aquela visão de um Jesus sempre pacífico, um Jesus inerte a qualquer situação. Mas essa ida de Jesus ao templo e a declaração do Evangelho de Mateus capítulo 23, chamando os escribas e os fariseus de hipócritas o tempo todo e mostrando porque eles eram hipócritas, demonstra uma realidade muito diferente que muitos cristãos não conhecem. E quando veem Deus levantando vidas e ministério nessa visão de revolução, eles se escandalizam, pegam suas malas, suas bíblias e vão para casa. Mas, meu irmão, você está ouvindo essa palavra onde? Porque você foi preparado para ela. Você foi preparado para receber a palavra da revolução.
Se o teu sangue for derramado nessa terra, é porque Deus escolheu assim glorificar o nome dele. Mas a igreja de Jesus Cristo não se curvará a nada. E nós temos que purificar o templo de Deus. Nós temos que realmente proibir. Porque ele disse para Pedro, olha, o que tu ligares na terra é ligado no céu. O que tu proibires na terra está proibido no céu. Por quê? Porque eu te dou as chaves do reino, porque você me confessa como Cristo, Filho do Deus vivo. E não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. O teu chamado ministerial, meu irmão, e a tua vinda para esse ministério não foi revelado por carne nem sangue. Foi Deus que te chamou lá dentro da tua casa. Foi Ele que te chamou dentro do teu trabalho. Foi Ele que te fez chegar nessa caverna de Adulão. Deus reuniu um povo nesse lugar para fazer diferença. E a hora está chegando. E este é o ano que nós estávamos esperando na intimidade com Deus. O 8º ano do ministério, era este que nós estávamos esperando. Irmãos, vem guerra pela frente tremenda e maravilhosa, em que nós veremos os inimigos por escabelo dos nossos pés. Quem são os inimigos? Os inimigos são Anás e Caifás. Amém? Você sabe quem são eles? Você sabe quem são Anás e Caifás? Anás e Caifás são os falsos líderes do povo de Deus. Anás e Caifás são os fariseus da era moderna, que com o mosquito, mas engole um camelo. Nós estamos aqui para mostrar que ainda há um povo que cultua Jesus Cristo em espírito e em verdade e não faz da casa de Deus vendilhão, não faz da casa de Deus casa de salteadores, não. Nós queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, e nós queremos voltar que um povo diga, santo é o Senhor, queremos voltar a ouvir isso. Aleluia. Quando víamos pessoas com coração sincero, dobrando seus joelhos, chorando na presença de Deus, hoje as pessoas estão entrando na casa de Deus com um coração mercenário, porque Anás e Caifás têm feito isso. Mas ainda tem braço forte na terra, ainda tem espírito de revolução, ainda tem Deus chamando homens valentes para a sua peleja, ainda Ele encontra 7.000 que não dobram os joelhos a Baal, Ele ainda encontra, e achou você, meu irmão. Não perca o contato com o teu Salvador. Ele está te preparando, Ele está te capacitando, Ele está te dirigindo, Ele está fazendo a obra. Foi Ele que não deixou você dormir na noite passada, e você, ao invés de orar, você foi procurar o sono. Ele quer falar contigo na intimidade, meu irmão. Ele quer te levantar. Tem gente nessa noite aqui que está tendo a sua última chance, hein? Se jogar essa fora, não vai ter outra. Não terá outra, vai tentar, vai chorar lágrimas de sangue, não vai conseguir voltar nesse lugar. Isso aqui não é apenas uma igreja, isso aqui é o deserto às margens do Rio Jordão. Jesus hoje não está entrando nos templos, porque Ele agora está dizendo lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Está nem podendo mais entrar. Ele não suporta mais de tanta abominação. Estou à porta e bato. Mas ainda podemos ouvir aquela voz, quem enviarei, quem há de ir por nós? Porque Ele não está entrando no templo, Ele não quer nem entrar, mas Ele vai achar soldados que entrem por Ele. Irmãos, as coisas vão se tornar muito sérias. Eu tenho falado isso há alguns anos, e ano após ano Deus vem ressuscitando isso e mostrando. O Evangelho de Jesus Cristo é uma arma poderosa para desfazer as obras de Satanás, que hoje estão sendo feitas dentro dos templos. Pastores estão enriquecendo. Se estivessem enriquecendo e levando vidas para o céu, nós nos calaríamos. Eles estão enriquecendo e levando vidas para o inferno.
distribuindo as rosas, o sal, o sabonete, a semente. Irmão, vai chegar uma hora que Deus vai nos abrir portas e nós vamos espetá-los de uma maneira terrível. Por isso que nós não escolhemos o que vamos pregar. Por isso que Deus já há muitos dias nesse lugar, meses e meses, antes eu sempre vinha para esse púlpito sabendo que ia pregar. Deus já me revelava 2, 3 dias com antecedência. Há meses eu não sei o que é escolher uma palavra para pregar. Há meses eu tenho chegado nesse lugar sem noção do que vou falar. E quando ouço as mensagens eu mesmo estremeço. E o Espírito Santo tem falado comigo nas próprias mensagens que eu tenho pregado. E se ele ainda precisar purificar o Israel, ele purificará. Mas ele vai selecionar 300 valentes para fazer essa obra. Deus está procurando gente para purificar a sua doutrina e voltar a fazer o povo temer o seu nome. Deus está procurando homens tão valentes e ousados, língua afiada, pena de destro escritor, de maneira que na presença desses homens, um espírita tenha vergonha de dizer que é espírita. E um católico tenha medo de abrir a boca e dizer que é católico. É assim que Deus quer fazer com a tua língua, meu irmão. É assim, purificação total. O político vai ter vergonha de dizer que é político, porque todo mundo sabe que ele é corrupto. E no entanto, tem políticos desfilando aí de tiracolo com pastores. Tem políticos desfilando a tiracolo com pastores. Pastores estão levando político para dentro das suas casas e estão servindo cafezinho. Mas membros da igreja com dificuldades financeiras, sem um emprego, nunca tiveram direito a receber nada dele. Deus está procurando gente para purificar isso. E aqui ele achou. Aqui ele achou, irmão. Aqui ele achou. Eu já fiz o meu pacto com ele. Senhor, eu tenho um pacto contigo. Tu me mostra, tu me dá a tua palavra e tu vai ver que comigo tu pode contar. Entende, meu irmão? Poderíamos estar aqui, olha, com centenas e centenas de membros neste lugar. Está nadando em dinheiro. Mas eu prefiro continuar banhado no sangue de Cristo. Prefiro. Posso comer feijão com arroz, andar de carro velho ou até a pé, mas eu não abro mão do sangue de Cristo e da doutrina pura do Evangelho, porque ele ainda vai me incluir nos 7.000. Então, meu irmão, Jesus vai seguir o seu caminho. E ele vai dar uma passadinha no templo. Mas agora, ele fica na porta e manda você entrar. Amém? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, para concluirmos, ele diz no verso 17: também os ensinava. Aonde que ele ensinava? Lá dentro do templo. E dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Tem um detalhe que outras passagens correlatas vão revelar. Os discípulos viram Jesus transtornado. Jesus parecia que estava fora de si. Eles viram Jesus de uma maneira que eles nunca pensaram ver. Veio uma mulher, tocou em Jesus: ô filha, vai, a tua fé te salvou. O cego de Jericó gritou e falou: traz ele aqui, traz ele. O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. Ele foi lá no tanque, o homem 38, tu queres explicação? É, senhor, tu queres explicação? Vai, pega a tua cama e leva para a tua casa. A filha de Jairo estava lá, ele chegou lá: Talita cumi, menina, levanta. E os discípulos estão maravilhados: que maravilha. Daqui a pouco, quando Jesus meteu a mão no chicote e virou a primeira mesa: quem é esse? Quem é esse aí? Caramba, quem é esse? Os discípulos ficaram aterrorizados. Aí a Bíblia diz assim: depois eles lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa
me devorará. Meu irmão, eu te pergunto, você tem zelo pela casa do Senhor? E quando você vê as pessoas transformando a casa de Deus em covil de salteadores, isso te devora? Isso mexe contigo? Quando você vê uma pessoa enganada com uma rosa, isso te abala, isso te transtorna, isso te deixa fora da realidade. Você chora por dentro as amarguras daquela pessoa. Você se coloca no lugar dela como se estivesse sendo enganado como ela. Você lembra do espiritismo? Que você ia lá e te dava um patuá para você carregar no bolso e te enganava? Hoje isso está sendo feito dentro dos templos, chamados evangélicos. E como nós nos sentimos? Como nós vemos essas coisas? Será que esse filme todo dia passa diante dos nossos olhos? E nós não nos importa? Mas a Bíblia diz que tem que nos importar. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Um dos apóstolos escreve dizendo que aquele que sabe fazer o bem e se omite, comete pecado. Você sabe fazer o bem? Sabe. Tem verdade na sua vida? Você sabe onde está a verdade? Pode orientar as pessoas a isso? Então, meu irmão, deixa eles te ofenderem, deixa eles te agredirem, deixa eles te empurrarem, deixa eles te amaldiçoarem, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Tu vai e faz a obra de Deus, purifica o templo. Deixa eles fazerem o que quiser, porque eles podem te perseguir, mas não podem te abater. Nem a espada, nem perigo, nem morte, nem nudez, nem altura, nem profundidade, nem largura. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, meu irmão, te prepara. Se você pode ouvir a voz de Cristo nessa noite, dizendo: eu quero contar contigo, eu preciso de você. Ele não está preocupado com o teu dinheiro, ele está preocupado com a tua vida. Ele está preocupado com a sua vida, ele quer contar com a sua vida. O mais poderoso que existe em você são as palavras do teu Deus. Nada maior que isso você tem a oferecer. E é por isso que nós dizemos: leia a Bíblia, alimente-se da Escritura e busque a direção de Deus para a sua vida. Amém? E não esqueça disso: o zelo da tua casa me devorará. Se devorou a Cristo, e nós nos dizemos discípulo de Cristo, tem que nos devorar a nós também. Nós temos que ficar incomodados. Por aí o mundo diz assim: cada um leva a sua vida, não é isso? Não. Jesus olhou do céu e não disse cada um leva a sua vida. Ele veio fazer alguma coisa por mim e por você. E o que ele espera hoje? Que façamos alguma coisa por alguém, porque ele falou: não há maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus irmãos. Nós estamos aqui dando a vida para que outros encontrem a porta estreita da salvação. Amém? Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.